porque quando a pessoa chega com dor, o que falar vai fazer, né, Léo? É o que passou com você. O que o dentista falar, você faz, né? A gente até avisa, ó, vai ter que fazer isso, beleza? Beleza. Depois, depois você passa a conta, depois você fala quanto que é até, né? Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do BBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. Lu, hoje nós vamos falar sobre pseudociências de odontologia, especificamente sobre o lançamento de um livro maravilhoso que chama Sorrisos em Perigo. Hoje nós vamos conversar com o Dr. Luiz Rodolfo. É isso aí, mas antes de soltar a vinheta, temos recado? Temos um recado da melhor escola em aprovações de médicos e estudantes de medicina para provas de residência e provas de título. A gente está falando da Medicoff. Se você quiser conhecer todos os produtos da Medicoff, clica aqui no link da descrição do nosso episódio e use o nosso cupom PBcast. Antes de você chamar a vinheta, Lulu, você sabia que 80% dos seguidores do PBcast, que escuta o PBcast, não segue os canais do PBcast? Não sabia, então vamos lá, antes de começar o episódio, coloca o dedo aí, segue o nosso canal do YouTube, Prática Baseada em Evidência, e também coloca uma estrelinha lá no Spotify, se você tiver, para que você receba todos os nossos novos episódios, para você continuar apoiando o nosso canal. Editor, solta a vinheta, por favor. Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro episódio do PBcast que a gente vai falar sobre odontologia de verdade. A gente já teve um dentista aqui, a Paty Jardim, uma mulher maravilhosa, mas o tema daquele podcast era sobre comunicação persuasiva. A Paty é uma dentista da Universidade Federal de Pelotas, uma pessoa maravilhosa, uma grande amiga. Aliás, eu sugiro que todo mundo veja esse podcast. Se você quer aprender a se comunicar melhor, por que os picaretas falam de uma forma tão persuasiva, etc. Esse foi o verdadeiro tema daquele PBcast. E a Paty depois virou uma parceira nossa nos nossos cursos, né, Lu? A Paty dá aulas dentro das nossas formações em pesquisa. Recomendo que os nossos alunos assistam. Então, assim, e dessa vez, a gente está um tempão procurando dentista e agora a gente vai ter alguns episódios com dentistas. A gente vai ter um dentista que vai falar sobre frenotomia, mas hoje eu chamei um homem corajoso, entendeu? Porque ninguém topa a pauta que eu quero. Eu queria falar um pouco sobre pseudociências em odontologia. Eu sempre tive uma visão muito purista da odontologia. E depois que a gente começa a acompanhar conteúdos, eu falo, minha nossa senhora, tem umas coisas meio erradas ali e tudo. E a gente trouxe o Luiz Rodolfo para participar com a gente desse podcast. Luiz, muito obrigado por participar, cara. Se apresente aí para a galera te conhecer, se é que eles não te conhecem. Que é isso, gente. Muito obrigado a vocês pelo convite. Estou muito feliz hoje. Para mim é quase que um sonho realizado aqui, aparecer no PBcast, né? E pior que, como ele é gravado, né? A gente está mantendo num segredo aí. Eu não posso contar para todo mundo, mas assim que sair, a gente vai espalhar o link. Bom, eu sou Luiz Rodolfo, cirurgião dentista, já desde 2001. Né, e lá por 2009, 2010 eu resolvi abrir um Twitter para falar de odontologia, abrir um blog na internet, né, que era a época dos blogs, e dali para frente eu viciei nesse negócio, né, em comunicação sobre odontologia, em valorização da odontologia, e no fim eu acabei falando muito para dentistas, né, o meu público, a ideia era para que eu falasse para pacientes, mas acho que pela linguagem, pela forma com que eu me comunicava, o meu público hoje é de dentistas e equipe auxiliar, vamos dizer assim, né? E aí, agora, nos últimos, talvez 2 ou 3 anos, mais depois da pandemia, que eu acho que isso pegou bastante, foi essa história da desinformação. A gente sempre teve, a desinformação sempre existiu, né? Mas não era uma pauta, assim, de parar e bater, né? Parar e ter que combater, vamos dizer assim, né? E isso começou a aumentar, e aí acho que depois da pandemia, que o negócio ficou mais forte, né, com esses dentistas biológicos que surgiram aí, né, que é o braço do dentista integrativo, do médico integrativo, né, a gente começou a ter que achar formas de combater isso aí com vídeos, com divulgação científica de verdade, né, que é o que vocês fazem, que é o que muitos divulgadores aí que a gente está em contato fazem, né? Tanto na medicina, na nutrição, na fisioterapia, na psicologia, acho que todas as áreas da saúde sofrem disso, né? E aí eu digo a gente, porque eu acabei me unindo, aí quando eu tenho um podcast também, que chama Pode Sondar, junto com a Renata e a Jéssica, né? E a gente não fala só de desinformação, a gente fala de odontologia em geral.
E no meio desse podcast eu tive contato com vários professores, né? Ótimos professores, pesquisadores, professores da USP, de faculdades de odontologia, e eles também estavam preocupados com essa desinformação se alastrando nas redes. E aí a gente acabou se juntando, a gente tem um grupinho também ali que faz vamos dizer, o combate, né? E hoje a gente tem um apoio aí dos conselhos regionais de odontologia, Conselho Federal, acho que a gente até conversou sobre isso, né? Que o Conselho Federal tinha entrado na AGU até agora há alguns meses, na Advocacia Geral da União, para pedir para que esses conteúdos de odontologia biológica, que é uma especialidade que não existe, não está chancelada pelo CFO, e eles também divulgam coisas que não existem, né, diagnósticos e tratamentos fantasiosos, que esses conteúdos tenham que ser removidos das redes sociais, né, é um ganho que a gente teve recentemente. Então é uma luta, né, da mesma forma que a prática baseada em evidência tem essa luta de tentar trazer os profissionais para a evidência, né, a gente também está tentando fazer a mesma coisa dentro da odontologia. Então é nesse momento que a gente se encontra aí. Legal, legal. Luz, talvez a pergunta central aqui, Rodolfo, é o seguinte: tenta explicar para a galera o que é odontologia biológica. Porque eu acho que eu entendi que esses caras, esses profissionais, começaram a fazer um discurso que começa a destoar muito das evidências. Você consegue dar uma definição, se é que isso é possível, de o que seria esses caras, como que eles se rotulam, o que eles se propõem, qual que é a ideia do cara? Sim, eles estão em constante mudança, né? Mas é basicamente o que acontece com a medicina integrativa, com os integrativos, né? Então, eles se rotulam dessa forma, dentistas biológicos, acho que para se separar da odontologia que eles chamam de convencional, da odontologia que se ensina na faculdade, né? Que é a odontologia real, que é como a medicina que se ensina na faculdade, é a medicina real e qualquer área da saúde, né? Mas parece que é um grupo de profissionais, é um grupo grande, é um grupo que tem, às vezes, até lideranças estaduais, tem pessoas que são mais influentes, e eles vêm muito do grupo de médicos integrativos. Os médicos integrativos ajudam. Muitos médicos que a gente vê aí, quando falam de odontologia, quando falam de qualquer assunto relacionado à odontologia, mencionam esse discurso da odontologia biológica. A gente já tentou bater de que é uma especialidade, e essa especialidade não existe, mas eles mesmos se definem como um movimento, né, como uma abordagem, como uma visão, um jeito de olhar os pacientes, como se fosse um jeito que os dentistas convencionais não olham, como se dissesse, vocês que são convencionais, são dentistas, vocês só olham o dente. A gente não, a gente olha o corpo todo, a gente olha as relações dos hormônios, dos suplementos, das vitaminas e de tudo mais. Isso já é uma mentira em si, porque a odontologia trabalha com essa história de a boca relacionada ao corpo desde os anos 90, desde antes até, mas com estudos. Tem a chamada medicina periodontal, né, que a periodontia é uma especialidade que mexe com gengiva, osso, e ela tem uma ligação mais com coisas do corpo. E a gente sabe, hoje, muitos estudos mostram a ligação de periodontite, né, a doença periodontal, com o diabetes, e vice-versa, né? Então, se você não controla a glicemia, você descontrola o problema periodontal, se não controla o problema periodontal, tem dificuldade de controlar a glicemia. Isso todo mundo já tem muito estudo em cima disso. Bactérias da boca que vão para o corpo e podem chegar lá no coração e causar uma endocardite bacteriana. Então, são essas relações, a gente sabe, e relações de vitaminas e hormônios e tudo mais, mas eles extrapolam isso para que, como se só eles fizessem isso, e aí parece que eles têm uma opinião de combo, vamos dizer assim, o lanche, a batata frita e o refrigerante, porque a opinião ela vem toda juntinha eles são anti-flúor, né, que é o que a gente começa a identificar no discurso, né, totalmente contra a utilização de fluoretos, flúor na pasta, na água, antimetais, antitratamento de canal. Então eles têm esse discurso que vem da medicina também integrativa, que também tem essa
como dizer assim, foram meio contagiados por essa homotoxicologia que eles falam, né, que é uma coisa que também foi estudada antigamente. Então, eu acho que é um grupo de pessoas que dentro desse discurso eles tentam sequestrar, né? Sequestrar a palavra biológico, sequestrar os pacientes da odontologia convencional e levar para os consultórios deles dentro desse discurso que é todo falacioso, que é todo mentiroso. Né? Então acho que é mais ou menos isso, né? Quer falar, Lu? Não, eu já vou jogar uma pergunta, mas eu não sei se você ia comentar sobre isso. Ô, Luiz, eu gostei pra caramba dessa introdução sua, porque eu acho que a gente precisa educar a comunidade de pacientes, porque tem que lembrar o seguinte, ó, o PBcast é ouvido majoritariamente por profissionais de saúde, mas nós somos também pacientes, né? Então a gente não conhece a especialidade do outro. Uhum. Eu tenho um episódio, talvez a gente pode começar por aí, que eu vi eu vou falar o nome, tá? Eu vi um post do Dr. Baracate sobre remoção de amálgama. E foi um domingo à tarde, assim, e aquilo eu falei, isso não pode ser verdade. Sabe quando você olha assim, mas é o olhar do cético, da pessoa que está acostumada a ver isso e tudo. Eu mandei uma mensagem, aí ele rebateu, eu mandei outra mensagem, ele rebateu, e eu fui para o PubMed procurar, e eu, assim, em 15 minutos, eu tinha todo o material mostrando que era uma coisa meio sem sentido que estava escrito ali. E eu fiz um pequeno vídeo, e depois eu conheci o Rafael, que eu acho que ele é lá de Pelotas também, que ele escreveu para o CRO alguma coisa sobre remoção de amálgama e tudo. Eu ia começar pelo flúor. Tem como você começar por essa questão, assim, vários de nós, vou fazer 50 anos, às vezes você tem alguma restauração na boca de amálgama. Se ela tá quietinha, não tá infiltrada, eu tenho que ir para algum lugar arrancar esses amálgamas, porque esses amálgamas podem fazer mal para mim. Eu queria fazer essa pergunta para começar aqui, para bater papo. Tá ótimo, a pergunta é muito relevante nesse sentido dos biológicos, né? Eu até revi esse seu vídeo recentemente, alguém me mandou, ele continua vindo, porque a gente vira imã desse tipo de desinformação, né? Não a sua desinformação, mas as pessoas mandam pra gente, né? Esse doutor aí, tem o outro doutor que todo mundo já sabe, né? Que é como se fosse o guru de toda a galera integrativa. Tem o outro lá de Minas Gerais que olha meio assim, né? E fala também, né, também fala todos aqueles negócios. Né? A gente evita falar nomes porque começa a parecer uma coisa pessoal, né? E as pessoas começam a levar para o emocional, assim. Mas a gente sempre focou em bater na informação, né? E na desinformação. E essa história do amálgama, ela é antiga já. Ela é mais antiga, talvez, que a odontologia biológica e esses médicos integrativos, porque o amálgama, assim como o flúor e assim como a vacina, né, então eu já queria fazer esse paralelo, são atacados desde o início, eles sofrem ataques desde o seu início de eficácia, vamos dizer assim, né, e parece, pode ser que eu esteja viajando aqui, mas parece que são coisas, como são coisas que são baratas, né, que são eficazes e baratas, vamos dizer assim, perto de outros tratamentos, falando de vacina, flúor e amálgama, né? O amálgama, ele tem estudos na odontologia por mais de 100 anos, quase. Eu acho que já se usava na China, antigamente, e é óbvio que ele foi evoluindo, né? E o amálgama, só para vocês, para ser bem claro em relação a isso, ele é uma liga de vários metais com o mercúrio, né? E aí que está o negócio. Os biológicos e os integrativos, eles extrapolam o problema do excesso de mercúrio no organismo para a restauração de amálgama. Então, como se a restauração de amálgama, eles transformam no discurso em mercúrio. E aí eles chamam de amálgama de mercúrio. Na verdade, esse nome não existe, o nome é amálgama de prata, porque ele tem prata, zinco, estanho e o mercúrio na sua composição. E antigamente, quem poderia sofrer com intoxicação realmente do amálgama de prata era o dentista, né? Porque o dentista manipulava esse negócio na mão, a gente pegava um paninho, eu digo a gente mesmo porque na faculdade eu cheguei a fazer isso. Eu fiz faculdade de 98 a 2001, não é tão longe assim, né, se for pensar na história. Então a gente pegava um paninho, pegava aqui o amálgama, quase que pegava na mão,
né? E antes de eu entrar no trabalho que eu estou hoje, ainda se fazia um exame de amálgama no corpo, da urina, nos dentistas, para saber se havia algum tipo de intoxicação, porque o dentista poderia se intoxicar. Mas hoje isso é totalmente fora de realidade, porque hoje o amálgama ele é encapsulado. O único amálgama que recebe, que se usa, ele vem numa cápsula fechada e a gente não tem, não corta o material. Existe uma forma de você colocar essa cápsula num outro, uma seringuinha, e colocar direto no dente. Então não tem mais esse negócio de manipulação, de você colocar um pouquinho de mercúrio, um pouquinho da limalha e misturar. Então, isso não tem mais de intoxicação hoje. Nos pacientes, depois que aquele amálgama, aquela obturação, quando a gente faz ela é meio molenga, é como se fosse um metal molinho. A gente vai colocando ele no dente e aí a gente espera um pouquinho, ele endurece. E aí a gente faz lá todos os ajustes, né, com a broquinha e tudo, e quando ele endurece, ele fica inativo, ele não solta mais mercúrio no corpo, né? Então, essa que é a alegação deles de que solta mercúrio, de que as restaurações de amálgama podem causar câncer, de estudos né? E hoje, muita gente tem, como você falou, Léo, muita gente tem amálgama em boca, a gente faz muito pouco amálgama. A odontologia já não ensina mais amálgama na faculdade. A gente falou isso até em um dos podcasts com professores, é mencionado, mas não se ensina mais. A gente tem hoje resinas de ótima qualidade e dá para usar resina, mas o amálgama ele ainda é necessário, vamos dizer assim, no Brasil, sendo um país continental, em lugares onde não chega o material legal para fazer resina, porque para fazer resina você precisa de um fotopolimerizador lá, aquele que tem a luz azul boa, você precisa de um ambiente totalmente seco, você precisa de um sugador, você precisa às vezes de um auxiliar, tudo, isolamento absoluto, e isso às vezes não chega em todo lugar. Então por isso que o amálgama ainda não morreu, vamos dizer assim, está morrendo, né? E aí, só para completar, a gente chega na remoção do amálgama. Então, hoje o que eles batem... Agora é tirar de quem tem. Tirar de quem tem. Assim, remover amálgamas. A gente hoje tem, é bem claro, tem até notas do Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, e que é um grupo, uma associação que fala muito disso, que a remoção do amálgama é totalmente segura e pode ser feito por qualquer dentista. Você coloca aquele isolamento absoluto, que é um isolamentozinho, que é uma borracha que a gente usa para fazer canal, né, para aqueles materiais não caírem na boca do paciente. Você não desgasta, você quebra o amálgama com a broquinha para ele sair em pedaços, você descarta aquele negócio no lugar certo e acabou. Não tem essa história de que intoxica e tudo mais. E quando você vai trocar? Por estética, então o paciente olha e fala assim, estou insatisfeito com o riso, está aparecendo, eu quero trocar. Pode trocar. O paciente querendo, a gente troca. A gente pode avisar que vai trocar, pode ter que fazer canal, pode ficar o dente mais sensível, pode ficar maior, mas pode trocar. Bom, então a ideia é o seguinte, para você, hoje então, o assunto mais corriqueiro, vamos dizer assim, é a remoção do amálgama, onde eles batem, né, onde eles os dentistas biológicos, e eu vou explicar por que esse discurso acontece e aonde que eles querem chegar, porque não é uma simples ideologia, né, o amálgama é um ótimo exemplo de como que eles fazem esse discurso de medo, esse discurso de você tem que trocar seus amálgamas, senão você vai ter câncer, senão você vai ter fadiga, infertilidade e tudo mais, mas aonde que eles querem chegar com esse discurso é te vender alguma coisa, né? É te vender um procedimento mais caro, uma remoção de amálgama segura. Então, eu vou falar assim, a remoção de amálgama, ela é indicada hoje, vamos dizer assim, em alguns momentos. Então, quando o paciente pedir, então o paciente olhou, falou, tô dando risada, tá aparecendo, eu quero trocar essas restaurações escuras. Não tem problema, pode fazer a troca e só avisar o paciente que às vezes pode ficar sensível, às vezes vai trocar por uma coroa, às vezes vai ter que fazer canal, então às vezes a troca do amálgama, o dente está meio, a estrutura dele está meio baqueada, então vai ter que fazer alguma coisa maior, mas tudo bem, pode trocar. Ou vai trocar quando tem uma trinca, ou a gente olha um raio-x, tem uma infiltração de cárie, alguma coisa, então você vai trocar, essa restauração ficou antiga. O amálgama que está quietinho, está bonito, não tem trinca, não tem nada, o paciente não quer trocar, e ele está mastigando, está bem, a radiografia mostra que não tem infiltração nem nada, pode ficar na boca sem o menor problema. E não interessa se você tem 1, 2, 3, 4,
pode ficar, né? Eu tenho um aqui, eu tenho uma amálgama aqui que eu fiz quando era criança, um pequenininho aqui, e eu não vou trocar, ele tá quietinho aqui. Se um dia ele der problema, a gente troca, né? Mas ele não causa, vamos dizer assim, a intoxicação do organismo, né? A gente sabe que o mercúrio que acumula na gente, que intoxica o organismo, ele vem muito dos frutos do mar. Ele vem muito da intoxicação de água, perto de indústria, que joga o lixo no rio e tudo mais, né? Até tem uma história, rapidinho eu vou contar para vocês, que é a história da Convenção de Minamata. Então, essa é outra coisa que eles puxam, né? Em Minamata, a cidade no Japão, que teve um desastre ambiental que caiu lá, lixo industrial, eles jogavam perto dessa cidade, lá em Minamata, e as pessoas ficaram intoxicadas com mercúrio. E isso deu um problemão, né? E isso aí teve convenções, você tem até filmes sobre, e aí chegou-se à conclusão de que até um ano X, eu não sei se é 2025, 2030, as pessoas estariam livres de componentes que têm mercúrio. Então a gente está vendo isso acontecer, não tem mais termômetro de mercúrio, por exemplo, nos países signatários da Convenção de Minamata não tem mais termômetro de mercúrio, é o digital, né? Não tem mais a lâmpada fluorescente, que é mercúrio, tirou o mercúrio, e o mercúrio do amálgama também está diminuindo, até que uma hora ele vai acabar, né? Agora, os biológicos, na remoção deles, eles vendem, aí é o pacote remoção de amálgama segura, que aí eles colocam lá um filtro de ar na sala, eles usam um aparelho elétrico que despolariza o metal, que eu nem sei se isso funciona, eu nunca tinha visto, máscaras daquelas tipo do Breaking Bad, né, eles se vestem de astronauta e tal, proteção nasal, soroterapia no paciente, suplementos, vitamina, então, e aí eles vendem isso a 3 a 5 mil reais, vou chutar assim, o que uma troca de restauração de amálgama não chegaria nem na metade disso num dentista convencional, né? Então, através do medo e do discurso, eles tentam vender essa remoção de amálgama segura, e é tudo baseado no financeiro, como a gente tem um colega que define que o dentista biológico é o cara que quer arrancar dinheiro do paciente com o discurso falacioso, né? Que no fim de criar um problema e dar uma gancho solução. pro dinheiro. Isso, exatamente. Ô Luiz, dentro dessa linha, é engraçado isso, né, cara? O Luiz fez uma ligação muito importante, assim, né? Desde que o mundo é mundo, brasileiro não tinha medo de vacina. Aí agora a gente tá começando a ter. Aí, cara, agora é flúor. Cara, Luiz, não tem uma caixinha que eu não abra que não vem pergunta de flúor. Eu falei, eu vou esperar conversar com o Luiz sobre isso. E aí eu descobri que tem um cara maravilhoso no Brasil, um ultra estudioso de flúor e tal, uma referência, né? A gente tem flúor na água e tal. Conta aí, cara, porque tá perigoso? Eu devo começar a tomar água destilada para não ter flúor dentro de mim? Como é que é isso aí? E ainda vendem um filtro para tirar o flúor da água, né? Que eu acho que não funciona direito, né? Assim, é muito difícil você remover esse fluoreto da água, né? Como se você falasse que vai tirar o magnésio da água, os outros minerais, né? Porque a gente sabe que a água não é só água, né? A água que vem, né, da fonte, vem da montanha, ela vem cheia de minerais por onde ela passa, inclusive o flúor, né? O que acontece é que ele sofre desinformação, fake news, desde o iniciozinho da sua concepção, que foi lá um dentista norte-americano que percebeu que lugares que tinham uma concentração muito alta de flúor na água mesmo, as pessoas tinham menos cárie, né? Só que também tem um efeito colateral, que é a fluorose, que ele é totalmente manejável hoje, né? E a fluorose, ele é uma marquinha branquinha que fica nos dentes, ou até amarronzada quando ela é uma fluorose muito avançada. Mas para chegar nessa fluorose, você tem que comer pasta de dente passando no pão, né? Assim, tem que comer uma quantidade muito grande, por isso que o creme dental não pode estar ao alcance das crianças pequenas, porque ele é gostosinho, a criança come, engole, e aí esse flúor engolido, que ele deve ser cuspido, não é legal. Realmente é tudo uma questão de dose, né? Para a gente separar, para ficar mais fácil, né? O flúor na água, a gente tem aqui no Brasil, ele tem que ter uma quantidade ótima, né? Que geralmente é de 0,7 ppm,
se eu não me engano, na água, né? E isso aí é controlado pela empresa de água, por todo o saneamento que passa pelas cidades. Né? O que a gente tem aí no problema no Brasil é que muita gente não tem saneamento básico, então esse flúor não chega nas pessoas. Mas para quem tem saneamento básico, é uma das medidas de saúde pública mais exitosas dos últimos 50 anos. Até o OMS fala isso, porque é barato, você coloca o flúor na água, é como o iodo no sal. É muito parecido, né? O iodo no sal, quem você vê que tem bócio hoje, é muito raro. Né? E a parte do flúor, ele não combate 100% a cárie, ele é uma ajuda. Pelas pesquisas, eles falam em torno de 20% a 25% esse flúor da água diminui da cárie da população e ele chega em vários lugares, né? Porque ele está na água. Aí você cozinha um feijão, um arroz naquela água, o flúor está na comida. O flúor está no chá, está nas folhas. Né? Quem você citou é o professor Jaime Cury, é um dos pesquisadores, um dos caras que mais pesquisou flúor no mundo. Ele é brasileiro, né? A gente tem vários pesquisadores bons aqui no Brasil. Aliás, a odontologia brasileira é uma das que mais publica no mundo. Né? Então tem muita ciência, muita pesquisa sendo feita aqui. Né? E a gente tem, o Jaime Cury tem uma rede social muito ativa agora, né? Ele já é um senhor, já é um professor aposentado lá da Unicamp, de Piracicaba, mas ele fica brincando com essa história do flúor muito porque ainda tem muita desinformação. Ele tem um livro dele que fala, né, da cariologia da infância até o idoso, né? E ele fala muito que, assim, o pessoal fala mal de flúor, mas vai lá e toma um chazinho, né? Qualquer chá, chá de camomila, tudo mais, ele contém flúor. Se você olhar na caixinha do chá, inclusive aqueles chás mais chá preto, inglês, tudo mais, todos têm flúor. Então o flúor, ele é natural, diferente do que falam, né, que o flúor é químico, é lixo industrial, é lixo do petróleo. Não, o flúor ele faz parte da natureza. É o contrário, né? O flúor que é natural, que esse pessoal natureba faz essa distinção natural versus químico, né? E tira uma dúvida, qual que é a alegação desses caras que você não deveria usar flúor? Qual que é? Faz mal? O que ele fala? A alegação, eles falam desde que o flúor é bioacumulativo, que também é mentira, e aí tem a história de que é uma neurotoxina, né? E aí eles vão falar que o flúor causa autismo, que o flúor causa diminuição de QI, né, que o flúor causa cansaço, são essas alegações inespecíficas de coisas que você tem medo, né? Inclusive o autismo, porque a gente sabe até hoje, né, o autismo ele é uma coisa genética, né? A pessoa geralmente nasce com isso, né, a ligação dos neurônios que é diferente, tudo, e não é porque a mãe, quando estava grávida, utilizou muito flúor. Né? Isso aí é uma coisa que tem outros fatores, né? Só que eles fazem essa ligação. Até porque não utilizaria, né? Uma gestante não usaria mais flúor que o normal do que um adulto. Para mim, é engraçado assim, ó, a da amálgama, para mim, é louco, mas é mais convincente do que do flúor. É mais convincente porque o mercúrio realmente é um metal pesado que é acumulativo e faz mal e pode dar problemas neurológicos, né? E a gente não consegue eliminar ele. A gente elimina, mas se você toma muito mercúrio, você não vai conseguir eliminar, ele vai trazer problemas. Agora, o flúor, ele tem esse negócio que é muito parecido com a vacina, eu vou insistir nisso, porque tem essa ideia de que é um controle populacional. E isso já é antigo, isso já se falava de que estão colocando flúor na água porque os comunistas, isso lá na Guerra Fria, né, os comunistas vão controlar os norte-americanos e aí eles vão ser mais bonzinhos, mais gado. Até deu certo, né, porque criou muito gado. A gente viu muita gente com essa história, né? Mas a ideia de que o flúor é um controle populacional, é lixo industrial, e hoje eles falam o autismo, o TDAH. Então, é engraçado que o discurso ele vai evoluindo de acordo com os medos históricos, vamos dizer assim, da humanidade. Eu fico doente com isso, cara, é de fazer as mães se sentirem mal, cara.
né, Sim, a vida da mãe já não é fácil, né, cara? E aí você fala assim, é difícil. provavelmente foi o flúor, provavelmente foi o Tilenol, quando você teve dor de cabeça, eu falei, caramba, bicho, a mãe não... a maternidade é carregada de culpa, né? Aí você coloca mais, né, cara? É covarde, assim, pra mim é muito... É, porque ataca justamente esse público que é vulnerável, né? E é um público que, se parar de escovar o dente com pasta com flúor, as gestantes, elas têm um maior risco de cárie, porque a gestante, ela tem toda aquela mudança hormonal, né? E ela também tem aquele negócio de comer com mais frequência, comer fora de hora, comer doce, comer coisa, vômitos, né? O enjoo que a gestante tem em alguns momentos, e isso deixa a boca mais ácida e aumenta o risco de cárie. Então, é o momento que a gestante tem que usar creme dental com flúor, tem que ir ao dentista, fazer, de repente, uma limpeza, alguma coisa, geralmente no trimestre do meio, né, que a gente indica, né, não nos primeiros 3 meses, nem nos últimos, naquele trimestre do meio, para ver se tem alguma coisa, porque tem essa proteção, né, o SUS hoje tem esse pré-natal odontológico, e é muito importante. Você ataca uma pessoa que está vulnerável psicologicamente, que está gestando ali um bebê, que está com todos aqueles problemas, e eu já tive paciente que brigou comigo, falou, você não vai usar flúor em mim, hein, porque eu tô grávida, né, porque a gente tem a nossa pastinha lá, que a gente faz as limpezas, né, as profilaxias, e a gente tem que ter no consultório uma opção sem flúor. Olha que loucura, porque o pessoal fala, não, você vai me intoxicar com esse negócio, eu não quero. Aí eu falo, tá bom, aí eu vou usar o sem flúor, mas eu tô te dizendo que não adianta nada, né? Mas, enfim, é essa briga que a gente tem, Você tá porque tendo os que se pacientes pegam na adaptar. conta. Vocês estão tendo que se adaptar à conduta de rotineira de consultório por causa disso. Sim, sim, porque a desinformação ela chega. Por isso que a gente bate nessa tecla, né? A gente, o grupo aqui que combate desinformação, e eu acho que até vocês, que a desinformação não é um simples vídeo na internet, né? Ele é um negócio que traz problemas para a gente e para os pacientes, principalmente, reais, né? Tanto problemas financeiros, problemas eles falam mal de tratamento de canal, por exemplo, né? Eles falam que o tratamento de canal faz mal, né? Um cadáver na boca, sei lá. Então eles mandam arrancar o dente. Então vai ter o problema de mutilação e tudo mais. Então essa questão da desinformação, ela chega nas pessoas, né? E a gente fica todo dia aqui brigando contra elas, né? Luiz, para fechar a parte do flu, assim, porque aí as pessoas têm medo, né? E você já explicou com clareza que não deveria ter, principalmente na pasta de dente, que a gente acaba cuspindo e tal. E você mencionou, por isso que a gente não deixa à disposição perto de criança, que a criança acaba engolindo, principalmente uma pasta de dente adulta. E quando a criança deveria começar a usar a pasta de dental com flu, ou se já desde o início, ou quando a gente deveria deixar disponível, porque a gente sabe que a criança até aprender a cuspir todo aquele material demora um pouquinho, né? Aprende-se rápido, que eu vejo pelos meus meninos, mas demora-se ali um ano, sei lá, dependendo de cada criança, para ter a noção assim, tem que cuspir tudo que a gente está colocando na pastinha, né? Perfeito, essa pergunta é muito legal porque assim é dose dependente, né? Então o flúor tem que ser usado desde o aparecimento dos primeiros dentinhos. Só que o que você vai fazer? No seu bebezinho aí que está nascendo aqueles dentinhos aqui na frente, você vai pegar e vai só sujar a pontinha da escova com o creme dental com flúor, né? Vai passar ali tudo e acabou, né? Depois, até ele não cuspir, né, que é mais ou menos até uns 2 anos, dois anos e meio, 3, né, o meu acho que começou a cuspir com 3, por aí, mas até lá você usa assim um grãozinho de arroz no creme dental, que não tem problema. Quando ele aprende a cuspir, aí é um grãozinho de ervilha, que a gente fala, né, que é a dose. Então a gente vai trabalhando desde a sujadinha assim da pasta com flúor, para um grão de arroz, para um grão de ervilha, e para os adultos é um grão de ervilha. Não mais que isso, né? Aquele negócio do creme dental de propaganda que faz aquela onda, assim, isso aí é para vender mais creme dental. Pode usar pouquinho. Às vezes as escovas têm um coloridinho, assim, na pontinha. Esse coloridinho é o tanto que você vai colocar de creme dental, né? Então é tudo uma questão de dose. E sempre creme dental com flúor. Isso não sou eu que estou falando, né? É indicação da Associação Brasileira de odontopediatria, indicação da Associação Americana de Cariologia, todas essas coisas são
hoje a gente tem os estudos, isso é tudo muito revisado, né? Então deixar longe do alcance das crianças, porque a pasta é gostosinha, tem gostinho de morango, tem a pasta de Fini agora, né? Que é um contrassenso, mas enfim, né? Mas tem flúor, então pode usar em relação ao flúor. E só uma outra coisinha que eu acho que eu acabei esquecendo de falar, teve um estudo ano passado, né? Vocês vocês não, a gente da prática baseada em evidência, porque eu me considero, né, um cara que faz prática baseada em evidência, mas teve um estudo que saiu na JAMA Pediatrics, e esse estudo ele concluiu que o flúor é uma neurotoxina, tudo mais, que é o que faz mal, né? E foi um momento que os dentistas biológicos soltaram foguete, falaram, viu, eu falava e tudo mais. Só que você vai ver o estudo, ele tem um monte de erro de metodologia, e ele fez com concentrações de flúor o dobro de concentração de flúor que a gente tem na água, era sobre o flúor na água, né? Então ele fez lá com 1,5 de ppm, quando eu falei para vocês que a gente usa 0,6, 0,7, né? Então é uma concentração que é o dobro, e lógico, é uma questão de dose, né? Como tudo, medicamento e tudo mais, se você coloca uma dose muito alta, esse flúor vai começar a te trazer alguns problemas, né? Então a ideia é que a gente tenha essa vigilância sobre a quantidade ótima de flúor na água, dentro do nosso tratamento de água, né? E quem faz isso são os conselhos, a faculdade, cada lugar tem alguma coisa, mas a gente tem estudos que vêm, e quando esse estudo sai, aí sai no jornal geral, né? Aí sai na CNN, no Globo, e aí a gente tem que ficar desmentindo, que é aquela história que a gente conversa sempre, que a gente está sempre correndo atrás da pauta, né? Então é uma questão muito parecida com a vacina. Né? E nunca corrige completamente a desinformação, né, Rodolfo? Esse é que é o problema, né? Isso é um fato. Nunca, uma vez propagada desinformação, ela nunca será totalmente corrigida. Não importa. E sempre vai ter alguém que vai falar assim, você não viu aquela reportagem? Aí começa a criar tudo de novo aquilo que estava apagadinho. É muito triste. Até dá para usar uma expressão que se fala, depois que o creme dental saiu da pasta de dente, você não coloca de volta. Né? Então é mais ou menos depois que sai né? Então é justamente isso. Depois que a desinformação é espalhada, ela já toma braços, e ela vai para o WhatsApp, ela vai para a mídia leiga, vamos dizer assim, né? Que acaba pegando esses assuntos porque dão cliques, né? São assuntos que dão engajamento. Então eles se aproveitam disso e vai, né? Ô Lu, eu preciso perguntar para o Luiz aqui. Essa aí está na nossa pauta também, porque eu tenho interesse nela. Canal. Eu contei para todo mundo já essa história. Eu falei que foi a única vez que eu me senti vulnerável na minha vida enquanto paciente foi quando eu tive uma pulpite reversível. Entendeu? E foi muito doloroso, Eu sou muito grato a Samira, minha dentista. A gente dirigiu daquele interior de São Paulo para São Paulo num domingo, na hora do almoço. Ela foi lá. Eu não sabia o que ela estava fazendo. Eu só estava morrendo de dor. Ela falou, vem para cá. Ela tentou me medicar e falou, cara, não vai dar. A Lu me viu batendo cabeça na mesa e ela falou, não vai dar. Aí, Luizão, eu cheguei lá, ela me anestesiou pra caramba, aí ela conseguiu me examinar e ela fez o procedimento. Quando acabou tudo, eu perguntei, o que você fez comigo? Ela falou assim, olha, eu não sou endo, mas eu fiz um tratamento de canal emergencial e eu quero que você volte daqui a alguns dias com endo pra gente fazer ele bonitinho. Se eu fosse num biológico, a opção então era arrancar meu dente, era isso? Eu acredito que sim. Eu acho que dentro deles, dos biológicos, talvez tenham também outras levas, né? Mas dentro do comportamento do discurso, tem alguns que fazem o tratamento de canal, mas aí é um tratamento de canal diferenciado, com ozônio, que a gente pode depois chegar lá no ozônio, né? Mas aí, assim, é um tratamento de canal todo rebuscado, como a remoção de amálgama, assim, que vai ser uma coisa, um espetáculo de coisas que não precisam, né? Ou os mais radicais, vamos dizer assim, vão falar, não, esse dente ele tá morto, ele já era, não dá para tratar, tem que extrair, e a solução é tirar e colocar um implante de cerâmico, que é um implante mais caro que o implante de titânio que a gente usa. Né? Então tem todo o discurso, ele tem o problema, ele tem e a solução
que eu chamo de solução biológica, geralmente nas palestras, né? A solução biológica, e ela geralmente vem recheada de dinheiro, é uma coisa que ela é mais cara do que o tratamento convencional. Né? Você teve essa pulpite, geralmente uma das piores dores que a gente sente na vida. Né? Tem assim, tem algum. É que é difícil fazer essa medição, mas tem umas pesquisas que fazem graus de dor, né? E aí o grau da pulpite tá em primeiro ou em segundo, e com o cálculo renal e a dor do infarto, que é a pior dor, que a pessoa dói tanto que a pessoa morre. Né? Então tá ali, né, e tem a dor do parto, talvez entre também nesse pedaço ali. Né? Mas fora isso, é uma das piores dores, né? E a gente resolve isso, o tratamento de canal, ele é totalmente seguro. A gente tem levado alguns pesquisadores lá no nosso podcast, no Pode Sondar, para bater nessa tecla, justamente porque a gente sabe, né? A gente que vive o dia a dia da odontologia, a gente vê os pacientes, tem radiografias, tem tratamentos de canal feitos lá e duradouros, assim, eles mantêm, o tratamento de canal, ele mantém o dente natural na boca. Então é mais uma coisa que é mais biológico, exatamente. É mais biológico do que arrancar e colocar um... Mas para o grande público entender, assim, o que as pessoas falam de contra o canal? Por que seria contra fazer um canal? Aí o que eles falam do canal é que aquele tratamento de canal, na verdade, assim, é impossível a gente esterilizar o conduto, né, o canal lá, porque ali tem uma infecção. E aí a gente faz uma desinfecção, e tem técnica para isso, tem irrigação com hipoclorito, com as coisas, e a gente obtura, na verdade. Na verdade, o termo obturar, ele é para o canal, não é para fazer obturação, mas enfim, a restauração que a gente fala, né? Mas aquilo lá é obliterado, e aí dentro do conduto do dente, ele fica fechado, né? E inclusive a gente corta, a gente corta a comunicação tanto nervosa quanto sanguínea. Então nada passa mais, né? E aí o dente ele fica morto por dentro, mas ele está vivo por fora. Então por fora a gente tem o ligamento periodontal, a gente tem osso, a gente tem todas as forças mastigatórias, ele está ali dentro de um sistema vivo, né? Então eles falam que esse restinho de sujeira pode causar, e aí sempre as mesmas alegações, causar fadiga, ele sai citocinas inflamatórias, interleucina 1, interleucina 6, aquelas histórias que eles vão nomeando nomes de mediadores inflamatórios, né? Chuva de interleucina, de citocinas, e aí isso vai atacar sua mitocôndria e vai te dar cansaço. Ou isso vai atacar suas células e vai aumentar a chance de câncer. E vai fadiga e tudo mais, né? Então é essa a linha que o pessoal usa para atacar o tratamento de canal, que eu acho uma bizarrice, porque é um tratamento, é uma especialidade odontológica antiga, e ela evoluiu muito, né? Não sei quando que você fez esse seu tratamento de canal. Início do ano passado, primeiro do ano passado. Então, assim, hoje a gente tem radiografia digital, a gente tem, às vezes, em sessão única, que antes demorava 3 sessões para fazer, tem rotatório, né? E você fez aquele isolamento daquela borrachinha, que é o que a gente fala que para remoção de amálgama também a gente utiliza aquela borrachinha para que o amálgama não caia dentro da boca e a pessoa engula aqueles pedaços de restauração, né? Então é mais ou menos isso. Ô, Luiz, isso é muito louco o que o Luiz está falando, que agora eu tô falando na posição de paciente, que essa história para mim me ilustra bem. Aquele momento ali, você, na posição de paciente, a sua racionalidade vai a zero, cara. Você está refém da própria sorte. Se a Samira virasse para mim e falasse assim, Léo, a solução é que eu tenho que arrancar esse negócio, depois nós vamos botar um implante e tal. Fazer ozônio, fazer o que for. Cara, se eu não falasse ozônio, eu levantaria algumas bandeiras. Lu, você está em dor excruciante. É diferente do negócio do flúor para mim. Para mim, entendeu? É diferente do amálgama, porque eu posso pensar, ali não tá dando para pensar. Eu fiquei 2, 3 dias tendo dor, e aí chega uma hora, cara, que é aquela coisa assim, não dá mais, eu preciso de alguém cuidar de mim. E alguém vai falar, cara, eu vou fazer um procedimento cirúrgico. Se no meio daquele procedimento dessa Samira tivesse arrancado meu dente e falar, resolvi, esse aqui é o problema, que tá podre, não serve mais, eu volto aqui daqui a uns dias para fazer um implante, cara, quando eu tô falando, hoje eu gravei um vídeo e botei no Instagram isso, eu tenho pena de paciente, eu tenho pena.
Porque você é refém da sua própria sorte. Você não sabe onde você está caindo. Você não sabe, cara. A gente precisa informar as pessoas isso. Para a pessoa falar assim, gente, se o cara usar o termo, você deveria ter feito um canal, você está com uma infecção dentária, você tem uma... eu nunca tinha ouvido falar pulpite reversível. Eu descobri o nome do diagnóstico durante o procedimento, na hora que eu estava calmo, e aí ela me explicou e tal, e para mim faz tudo. Ela falou, cara, eu abri o dente, né? Abri o espaço, mas ela teve que botar um monte de anestésico. Aí depois que ela me falou, cara. Entendeu? Para ela meter um implante, olha que loucura, Luna. O cara chama dentista biológico, aí eu tiro meu dente natural e enfio uma prótese. Isso, porra, não tem nada de biológico. E aí eu, sei lá, cara, eu tenho muita dó de paciente por causa disso, cara. Tudo vai estar muito baseado no profissional de saúde e na confiança, né? E, assim, felizmente ou infelizmente, né? A gente tem essa. Porque o que acontece? Você vai com uma dor de dente no dentista. Dessa dor mais forte a gente já suspeita. Mas aí a gente geralmente vai fazer uma radiografia, vai olhar e vai falar, não, tá atacando o canal. Né? E aí a gente vai ter que olhar e falar, não, dá para tratar esse canal, ou às vezes o dente está tão estourado, né? Já fez canal e às vezes a dor volta, ele reinfecta, ele quebrou, ou tem uma fratura, porque hoje a gente tem também acontecendo muita fratura dental por apertamento, por bruxismo, por ansiedade, por geração medicada, Venvance, vape, toda essa, né, essa junção de fatores, né? E o bruxismo justamente hoje ele vem mais que se pensava que bruxismo era uma coisa que a gente fazia à noite, né? Que só fazia dormindo, só arranjar os dentes. Mas hoje a gente tem muitos estudos e muita pesquisa falando que o bruxismo ele é muito prevalente durante o dia, que é o bruxismo em vigília. Que a gente está aqui trabalhando, né? Eu estou lá trabalhando como dentista de máscara ali fazendo um canal, por exemplo, e eu estou apertando. E eu estou ali apertando. Ou estou aqui no computador e apertando. Esse apertamento já é considerado bruxismo. Não é mais rangeira. Eu sei que eu já estou indo para outro assunto, mas voltando ali para o canal, se o dentista ali olha a radiografia e fala assim, vai ter que extrair, realmente na confiança, porque você está com aquela baita dor, você só quer que ela acabe, né? De novo, Rodolfo, existem indicações da extração, Existe indicação de extração, pode ter uma fratura, por isso que é importante também falar, não é porque o dentista vai olhar e falar assim, não, eu não vou tratar seu canal, vou extrair, que ele está errado, né? Por isso que é muito difícil a gente educar esse paciente, porque tudo depende, né? Depende do dente, depende da dor, depende do que aconteceu. Canal, às vezes, tem casos que sei lá, o dente quebra a restauração, ele infecta o canal e dá um abscesso, ele incha o rosto, né? Não foi o seu caso. O seu caso foi o dente estava vivo, e aí por isso que ele dói bastante. Tem vezes que o dente já está tratado o canal, que a gente fala o dente está necro, estava morto internamente, com o canal tratado, ele reinfecta, ele dá uma infecção. Ele pode ser retratado, pode ser feito um retratamento de canal se tudo o que vai dizer tem estrutura dentária para aguentar uma restauração, uma prótese, um pino, sei lá, aí fica o dente, né? Então a gente sempre tenta salvar o dente, porque depois que tira o dente, o implante ele é bom, mas ele nunca é igual ao nosso dente natural. Né? E aí, se a gente puder protelar 10, 15, 20 anos a tirada de um dente para colocar implante lá para frente, é melhor. Né? A gente deixar o dente natural em boca. Então, esse é o pensamento que a gente tem que ter. Mas vão ter casos que o dente vai estar essa dor e ele fraturou e ele vai ter que ser extraído. Meu entendimento por isso que depende. Me corrija se eu estiver errado, mas o meu entendimento como leigo na área da odonto, ouvindo, acho que o que os pacientes têm que ter cuidado é com o discurso de falar assim, você tem canal, você não tá com dor, você tá tratando, não tem nada, mas só de saber que você tem um canal na boca, falar, cuidado, você pode estar bactéria aí trazendo, tentando trazer justificativas fisiológicas de outros sintomas, tentando culpar um canal que muitas vezes ele já cuidado, sem nenhum problema, sem dor, ele fechadinho, bonitinho, as pessoas tentar culpar um canal como se fosse fonte de liberação, de inflamação, de coisas por corpo, esses discursos inflamatórios que existem por aí, tentar culpar algo que não deveria ter culpado, porque foi bem tratado, bem isolado, que não é uma fonte de infecção, uma vez bem tratado. Perfeito. Então, o cuidado mesmo das pessoas, e isso aí
é bem interessante, eu nunca tinha feito essa distinção, porque quando a pessoa chega com dor, o que falar vai fazer, né, Léo? É o que passou com você. O que o dentista falar, você faz, né? A gente até avisa, ó, vai ter que fazer isso, beleza? Beleza. Depois você passa a conta, depois você fala quanto que é até, né? Agora a questão é isso aí, se você tem um canal quieto, e às vezes você tem isso às vezes é na anamnese, né, do biológico, que ele vai pegar ali uns problemas inespecíficos, eu tenho minha artrite e não resolve, eu estou muito cansado, eu estou ansioso, eu estou, sei lá o quê, a depressão e tudo, então ao invés de pegar isso e levar para o profissional, que é o que tem que tratar o problema corretamente, né, vai indicar para um psicólogo, vai indicar para um médico, tudo, mas que a gente tem que fazer essa parte de indicação para outros profissionais, e vai tentar trazer para si e falar assim, não, eu resolvo essa sua indisposição, né, você tem muito canal na boca, você tem muito amálgama na boca, você tem que trocar isso aqui, esses metais, né, então são coisas que estão quietas, então acho que é nessa linha que o paciente tem que tomar cuidado, né, de ser convencido do contrário. Ô Luiz, aí você falou do ozônio, né? Eu fiquei curiosa, assim, vamos levar para a parte do ozônio, não sei se você fala perguntar alguma coisa agora. Não, porque o que me deu curiosidade, assim, a gente sempre bateu muito no ozônio, principalmente porque nós dois somos pesquisadores da área da dor lombar e tem se usado muito o ozônio para tratar a dor lombar sem nenhuma eficácia, e não faz nem sentido de plausibilidade, muito menos não tem ciência sobre isso. E muitas vezes, quando a gente vai buscar, entra em bases de dados para tentar entender o contexto geral da ciência ao redor do ozônio, o que a gente percebe de pequenas eficácias de algumas coisas em área de tratamento de esterilização mesmo, de tratamento talvez em ambientes odontológicos, para pouquíssimas coisas, a gente não sabe falar bastante. E aí se mencionou a possível uso do ozônio em canal, por ser um ozônio muitas vezes usado para limpeza, alguma coisa assim. Eu queria que você falasse até quando que se é 100% picaretagem ou se tem alguma ciência que mostra alguma aplicabilidade. Boa. Só para a gente poder entender o lado do ozônio pensando na odontologia. O que aconteceu? A odontologia acho que é a única se bem que agora a medicina chancelou recentemente, né? Parece piada, né? A gente começou a bater no ozônio e aí a medicina vai lá e pá, chancela. Aí a gente toma um soco de cima para baixo. Mas a ideia é assim, a odontologia em 2015 fez uma habilitação. Então eles chancelaram uma habilitação. Então não é uma especialização, é uma habilitação. Então a habilitação você vai lá e faz um curso de X horas, que é muito menos do que uma especialidade, e você pode utilizar a ozonioterapia para odontologia. Mas aí a gente vai começar. Eu não batia na ozonioterapia, porque eu estava preocupado batendo em outras coisas, que são essas coisas mais anti-flúor, anti-amálgama, anti-tratamento de canal, tudo. Mas estava batendo nessas coisas, e aí o ozônio, como o CFO chancela, eu falei, não adianta eu chegar e querer bater de frente, assim como a homeopatia, que a gente já sabe, né, que a gente vai ficar assim, pisando em ovos, até com risco de tomar um processo ético, de falar assim, eu estou falando mal de uma coisa que é chancelada pelo meu conselho, né. Agora, a gente tem ali no ozônio, a gente tem um grupo, e sempre é isso, é um grupo de pessoas que utiliza, e são os mesmos que dão aula, são os mesmos que vendem os equipamentos, então eles têm o viés financeiro do negócio, né? E nada contra também em relação a isso. Eles pegaram para si, tem um professor que trouxe o ozonioterapia para o Brasil e tudo mais, né? Uma água ozonizada que eles usam, né? Então não é pelo que eu já entendi, pelo que eu fui ver, é uma água ozonizada, que é um aparelho que faz a ozonização e tudo mais. E essa água, eles dizem que tem duas coisas principais que fazem. Então, ela tem uma ação antimicrobiana muito forte, então é essa parte da limpeza, e ela tem uma ação de fomentar os tecidos a se formarem com mais rapidez, ajudar uma cicatrização, né? Então, para a odontologia, seria realmente maravilhoso, porque você tem essas duas áreas que a gente faz, muita coisa que a gente faz na odontologia é limpar, desinfectar, que a gente faz dentro do canal, então faria uma irrigação dentro do canal aí com ozonioterapia,
e eu estaria fazendo uma desinfecção muito boa, né? E isso depende de pesquisa, como tudo, né? E isso teve abertura para pesquisa, porque está desde 2015 liberado. E a gente, hoje não, eu digo esse ano, a Sociedade Brasileira de Endodontia, que é o pessoal que faz canal, soltaram uma nota dizendo, olha, revisamos os estudos aqui e não tem uso no tratamento de canal e condenamos veementemente quem usa no tratamento de canal. Isso é bem Então, recente, né, Luiz? Isso bem recente, né? Isso aí é coisa de alguns meses. No Porto Uso. Então, as sociedades começaram um movimento que não me parece coordenado por hora, a gente só está aproveitando desse movimento para conversar com as pessoas que estão dando esses pareceres, né? E esses pareceres têm bibliografia, e a bibliografia está dita lá, olha, os estudos que a gente tem hoje não tem por que usar. Até porque, por exemplo, no tratamento de canal, a gente usa irrigação com hipoclorito de sódio, em várias concentrações, né? Que o pessoal brinca que dentista usa que boa, né? Como é que é a água sanitária? Né? É água sanitária, mas numa água sanitária, acho que tem a concentração 2,5, se eu não me engano, ou 5. Se bem que 5 é só da clorada, da água sanitária acho que é 2,5 de hipoclorito de sódio. Né? E a gente usa ou meio, ou 1, ou 2,5, depende de cada pessoal do tratamento de canal usa uma concentração. E esse produto, ele já resolve, né? Ele é um produto que tem uma toxicidade até um pouco maior, se vazar e tudo mais, tem gente que tem alergia à cândida, a esses componentes. O ozônio seria ótimo, mas no teste que foi feito, aí a gente está conversando com os pesquisadores, com o pessoal que fez essa pesquisa foi feita na USP, né? Num piloto, não foi bom a desinfecção. E não seguiu para a fase de fazer nos pacientes. Né? E aí isso aí está em discussão ainda, porque até as pessoas que usam ozônio e fazem ozônio e os pesquisadores da área fizeram um estudo e publicaram numa revista boa, um estudo bom, só que não tem lá irrigação com ozônio. Né? Então, assim, por que não tem? Né? Então, a gente queria entender isso aí, é isso que a gente está atrás hoje. Aí o Grupo Brasileiro de Professores de Dentística, lá, que é uma outra especialidade, também colocou lá, olha, contra a cárie, que seria, né, você jogar ali numa cavidade que tem cárie e tudo mais, não tem estudo, não tem eficácia. E o pessoal da periodontia, que é a desinfecção em volta dos dentes, da limpeza que a gente faz, raspagem, também está estudando, procurando artigos e também estão falando que não tem. Então a gente está cercando as áreas, né? E eu acho que só sobra a área da cicatrização, que é onde eu ainda acho e também espero, e a gente vê que talvez tenha um pouquinho de ação. Em necroses ósseas, por exemplo, que o osso fica exposto, e aí faz ali o uso de ozônio, de alguma coisa, e ele tem uma cicatrização melhor, né? E tem a história de que ele funciona em câmara hiperbárica, né? Nesse uso aí com queimados, com numa cicatrização melhor, tem esse uso de que ele tem um funcionamento bom, né? Porque o negócio é assim, para quê que eu vou usar, né? Porque assim, o ozônio é bom, mas para quê? Esse que é o negócio, né, da ciência que a gente sempre fala, né? Ele tem ele vai trazer, como é que fala, um benefício de uso que vale a pena você gastar com aquele material, porque ele não é um negócio barato. O ozonizador e tudo mais, né? Então, por isso que tem que fazer que a gente está fazendo esse contraponto. O pessoal do ozônio está meio bravo com a gente. Teve Luiz, isso é tão legal que você está falando, cara, porque assim, antes do episódio do Luiz, aí eu já estou convidando, porque eu tenho certeza que esse vem antes. Eu fiz um episódio, a Lu não pôde fazer, por dia da nossa mudança aqui para nova casa, a gente fez um episódio sobre a decisão do Conselho Federal de Medicina e Ozônio. E foi um episódio diferente, nós vamos até começar a fazer alguns formatos daquele, né, Lu? A gente literalmente abriu artigo por artigo. Que a gente olhou para dor lombar e para problemas no joelho. Então, era um ortopedista e um fisioterapeuta lendo só nas suas áreas, e o CFM também liberou para feridas. E para feridas abertas no corpo, nem era ferida da odonto, pode ser que tenha, talvez até valha a pena a gente olhar isso. A primeira indicação que eu me recordo de ozônio foi exatamente para tratamento de ferida. E fazia sentido
tem plausibilidade biológica, tem estudo comprovando, trazendo benefícios. Então não é nenhum problema de usar ozônio nisso, porque ferida aberta, cara, é um problemão para diabéticos, para idosos, acamados, né, para pós-operatório que infectou, é um problemão, cara. Então, assim, existe uma aplicabilidade, mais uma opção para tratamento de cuidados em feridas, que, cara, muita gente morre por infecção de ferida, né? Aquilo vira uma sepse, dá abscesso, e às vezes você não consegue contornar. E o ozônio, por suas capacidades antibacterianas, antissépticas, elas são ótimas. Então, assim, quando a Anvisa liberou uma portaria aí algum tempo atrás, ela falou muito claro sobre limpeza de pele, ferida, e aí ela usou a odonto. E na época a gente até leu uma revisão sistemática sobre o assunto, que assim não me empolgava muito, não. Depois eu vou ressuscitar essa leitura em algum lugar. Mas é legal a gente menciona de lembrar isso, assim, o cuidado que as pessoas têm que ter de falar assim, o pessoal da PBE só bate nessas técnicas. Não é bater, a gente tem que lembrar que as panaceias que são os grandes problemas, né? É de pegar um tratamento que parece que mostrou-se um caminho, uma eficácia, e as pesquisas estão evoluindo, por exemplo, que a gente mencionou aqui, para ajuda em cicatrização, e dali a gente extrapolar para tratamento de qualquer coisa usando a explicação biológica. E na hora que se faz o teste da ciência para ver se realmente faz sentido essa extrapolação, os resultados não são positivos. Então, o cuidado não é assim, se fala mal por falar. Não, o cuidado é a panaceia de usar para tudo, e que a ciência já mostrou que não trouxe o benefício que a gente esperava trazer, extrapolando essas explicações. O que a gente percebe é um viés até de uso, né, do negócio, porque essas pessoas que dão cursos, elas têm a vida baseada na ozonioterapia, né? O consultório é baseado nisso, dá curso disso, ele só fala disso, a rede social é disso, ele usa ozônio daqui, e aí agora fez a pesquisa e não ficou bom, não deu certo. Eu vou fazer o quê? Eu vou jogar tudo fora, meus ozônios, né? E aí acaba ficando a emoção entrando no meio da ciência, porque talvez a coisa tenha sido feita ao contrário, né? Tem que primeiro pesquisar para depois liberar, né? Então, como várias coisas que a gente vê aí que foram liberadas numa canetada, né? Como a gente já citou aqui, a homeopatia, né? E o negócio é tão engraçado que isso vira uma disputa de ego no fim, na internet, vira uma briga nos comentários, porque parece que é algo pessoal. Eu até falo sempre, eu não tenho nada contra do biológico, nada. A questão é que o cara tá falando coisas que ele está atrapalhando a minha prática clínica, né? Está atrapalhando visivelmente, meus pacientes estão chegando para mim me perguntando ou não querendo usar flúor porque algum tonto aí ficou jogando vídeo na internet e espalhando desinformação. Deixa eu... Rodolfo, você já viu que não tem como terminar a nossa pauta, né? Não tem, né? Não, vocês que sabem, tamo aí. Vou fazer em duas partes isso aqui, mas eu tô com duas aqui, aí eu vou jogar a bomba, tá? Posso jogar a bomba? Posso? Eu vou jogar duas bombas para o Luiz discutir com a gente aqui. Porque agora eu quero ir para a bomba, porque até agora eu não acho assim, tem uma coisa que foi muito legal, foi muito profundo o que a gente falou aqui agora. Você escolheu. Eu escolhi esse. É porque é difícil escolher um. Luiz, é porque essa aqui eu conheço. Essa aqui para mim é meme. Vamos lá. Contenção metálica ortodôntica causa infertilidade nas mulheres ou atraso da menstruação. De onde que veio essa ideia, cara? Isso foi só um vídeo que alguém jogou e aí, cara? Ou as pessoas estão com medo? O que é uma contenção ortodôntica, contenção metálica? E por que as mulheres não deveriam ter medo disso? Não, vamos lá. Essa é meme mesmo, mas ele foi feito de uma forma que gera dúvida. Então ele começou com um vídeo de uma médica integrativa junto com uma dentista biológica. E aí ela começa falando falando que uma contenção metálica ortodôntica, então contenção metálica ortodôntica é um ferrinho que fica aqui atrás dos incisivos inferiores. Ou ele é um ferrinho reto, ou ele é um ferrinho, assim, minhoquinha, né? O minhoquinha não é muito bom, tá? Mas geralmente a gente usa o reto. E esse negocinho é colocado aí no final do tratamento de aparelho. Então você coloca todos os dentes em posição e para não ter uma recidiva
tão rápido, porque os dentes estão sempre em movimento, né? A mordida tá sempre, o ambiente bucal ele não é estático em nenhum momento, né? É muito difícil você falar, fiz isso aqui na sua boca, vai ficar aí, tranquilo. Né, porque a gente mastiga, a gente range, a gente morde, a gente fala, a gente respira, a gente toma suco de limão, Gatorade, essas coisas, né, e tudo, a boca é um ambiente muito difícil para os dentes, né, e nisso colocou os dentes no lugar, terminou o tratamento ortodôntico, contenção, e geralmente essa contenção fica por muitos anos, é uma contenção que fica aí, aqui atrás, um metalzinho que fica atrás coladinho com resina. E aí essa médica, junto com essa dentista, soltaram esse vídeo e falaram, olha, é bom você tirar essa contenção ortodôntica daí, porque ela pode causar infertilidade, então você que está tentando ter filho, então, mais uma vez, a gente volta para aquele discurso de falar com pessoas vulneráveis, né? Bater na tecla, bater naquela pessoa que está tentando ter filho, que está fazendo de tudo, fazendo FIV, tá tomando remédio, tá sei o quê, e tem o sonho da vida dela é ter filho, vai lá e vai, pode ser que não tenha filho e vai ficar com o dente torto depois, né? Porque vai tirar aquela contenção, a contenção o dente pode entortar de novo, e isso não tem nada, isso não tem plausibilidade nenhuma. Né? Você vê, a gente falou do ozônio, e o ozônio tem plausibilidade de desinfecção e plausibilidade de cicatrização, de feridas, né? Agora, para isso, não tem nada. E aí, esse vídeo ele viralizou muito fortemente. Né? E aí, muitas pessoas batendo. Teve um colega nosso que fez um react, né? E tomou notificação, como acontece na medicina, né? E nas outras áreas, como a gente vê muito. Então, e aí, outros dentistas biológicos continuam, às vezes, soltando videozinhos, esses videozinhos curtos, né? Você não está engravidando, tira a contenção, né? Mesmo com musiquinha no TikTok. Não faz sentido. Né? Não faz sentido. Mas a gente tem relatos de profissionais, de ortodontistas, né? Profissionais do aparelho que têm recebido essa pergunta, né? Não sei se o pessoal tira, eu não sei se muda para uma contenção, porque hoje a gente tem aqueles alinhadores invisíveis que a gente fala, né? Tem os alinhadores que não tem metal. Porque o problema com eles é o metal, dizendo que o metal é campo interferente, que o metal mexe com o meridiano da medicina chinesa. Então começa essa explicação, né, da bioenergia, e aí as pessoas começam a ficar com medo, mas esse é só mais um temperinho, vamos dizer assim, mais uma coisinha que é utilizado aí para desviar os pacientes. Eu tô rindo aqui sozinho, desculpa, eu comecei a rir sozinho, eu fiquei imaginando lógico, vendo uma senhora com uma prótese de quadril, por exemplo. A prótese de quadril, cara, para quem não sabe, ela é considerada hoje a cirurgia mais eficaz da história da ortopedia. Então, assim, nos dias atuais, 2025, onde a gente está gravando esse podcast, assim, a prótese de quadril já foi ruim, já deu problema, mas ela sempre ajudou. Tinha que trocar de 10 em 10 anos. O Andy Murray voltou a jogar tênis profissional com uma prótese de quadril. O Guga, hoje, conseguiria jogar mais alguns anos com prótese de quadril. Sabe? Assim, jogar em nível profissional. E em idosos, cara, uma osteoartrose de quadril grave pode acabar com a vida da pessoa, a qualidade de vida dela vai a zero. Você bota a prótese, ela é boa, ela não luxa, a reabilitação é fácil, o paciente volta e ele volta para uma vida, ele ganha outra vida. Aí imagina o cara ter medo disso, cara, porque é um pedaço de metal, bicho, assim, ó, tipo essa garrafa de café, que é um negócio considerável, entendeu? Imagina uma contençãozinha dele, cara. Não, ferrinho de alguns milímetros. E aí também nesse mesmo vídeo que viralizou, falava na menstruação. Não, você tira o ferrinho, já desce a menstruação. Você fala, gente, né? E aí até é meme, aí gerou até piada de que o aparelho, vou começar a usar o aparelho sem metal, né, como medida contraceptiva, né? Então essas brincadeiras que a gente faz para brigar com a desinformação, porque eu também, no meu perfil, eu tenho esse viés mais humorístico, né? Mais para tirar sarro mesmo das coisas, fazer meme, para tentar passar informação de uma forma mais leve, vamos dizer assim, né? Não ficar muito... Eu insisto nisso, Luiz, nós estamos rindo porque nós temos o viés do sarcasmo. Isso é extremamente covarde com as mulheres que estão querendo engravidar. Entendeu? Eu vivi com
Assim, eu já contei no PBcast várias vezes. A Lu, uma vez por mês, ela chorava, entendeu? Eu pegava vendo a minha própria esposa chorando e a gente não precisou tomar remédio, não fizemos tratamento, o Pedrinho veio e tal, a gente já tinha tido aí tinha aquele negócio, mas é um sofrimento que ele é real na vida das pessoas. E é engraçado, não adianta, todo mundo que descobre que você está tentando engravidar, vem um palpite, né? E aí, por mais que você fique assim, não tem nada a ver esse palpite, te faz pensar. Você volta para casa e fala assim, gente, não será? Não custa nada tirar esse ferrinho, né? E aí você começa a querer assim, porque igual você falou, é uma vulnerabilidade muito grande, é um sonho muito grande. E aí a pessoa planta isso na sua cabeça e olha que a gente, todos nós aqui, né, nós três aqui, somos profissionais da saúde e a gente consegue tentar raciocinar um pouco, não, isso aí eu não vou levar em consideração. Mas a grande maioria das pessoas não tem esse conhecimento, que não é para ter, eles não são profissionais da saúde, não tem informação para isso. Então é muito mais fácil acreditar em notícias assim, né? E aí a época que você falou assim, relacionado com menstruação, relacionado com isso, vem as meninas na puberdade, é a idade que as meninas começam a colocar aparelho, aí começa a ter a opção de um aparelho sem estrutura metálica, que é muito mais caro, e aí a gente volta naqueles cenários assim, a minha leitura hoje, assim, pouquíssimas pessoas no passado tinham chance de poder arrumar os seus dentes, né? Porque era um tratamento muito caro e ainda é. Mas cada dia que passa, você vê mais pessoas com os dentes, né, com correção ortodôntica, né, com aparelhos. Eu acho que tornou-se um pouquinho mais acessível do que na época, por exemplo, das nossas mães. E aí se traz esse problema de novo, trazer para algo não metálico, que é muito mais caro, você começa a trazer o problema de novo de não tratar. De falta de acessibilidade. De falta de acessibilidade por medo da população de usar estruturas metálicas para tratamento dentários. E ainda pode acontecer da pessoa tirar essa contenção e engravidar. E aí ela vai ter certeza de que foi por isso. Né? Com certeza. Que é aquela coisa que você vai falar, ainda bem que eu tirei essa contenção. E foi isso, e ela vai pensar que é isso, não é o tratamento, não é o. Vira realmente a pessoa começa a acreditar, né? Vira um believer. Eu tô querendo fazer essa aqui, ó, porque isso envolve pediatria. Pode? Pode. Eu ia puxar essa, pode puxar. Qual que você ia puxar? Não, pode puxar essa. A gente tá aqui disputando a foto. Porque essa é velha. Essa é velha. Essa é velha e a gente vê todo mundo usando. Envolve segurança. Colar de âmbar. O que é, para que serve e para que não serve. Por que as pessoas indicam isso? Desculpa. Muito bem. O que é isso? Não, eu achei que isso era uma coisa antiga já. Mas eu fui viajar agora em julho, nas férias, e tinha crianças usando esse tal de colar de âmbar, que é um colarzinho com umas pedrinhas laranjinhas, né? Ou a pulseira de âmbar, né? Que é a opção que foi inventada aqui para usar além do colar, né? O que aconteceu? Isso aí é antigo, na verdade, porque acho que dá para falar, o nome é Gisele Bündchen. Quando os filhos dela eram pequenos, né? Ela postou lá nas redes sociais que o filhinho dela estava usando colar de âmbar e que isso ajudava na dor da erupção dos dentes. Então, quando os dentinhos estão nascendo, é dolorido, é incômodo, às vezes dá febre. E é normal, né, gente? É a biologia, é o ser humano, né? A gente deveria, lógico que a gente quer que o nosso bebê tenha conforto, mas faz parte. Quando tá nascendo os dentes, né, tem uma dorzinha, é chato, dá uma rasgadinha na gengiva, acho que o nenê chora, é ruim para mastigar e tudo mais. Então, dizia-se que esse colar, usando esse colar de âmbar do Báltico, né, que é o que seria o âmbar real, lá, o âmbar que liberaria uma substância chamada ácido succínico, e que isso entraria pela pele, na corrente sanguínea, e faria a dor você vê que tem uma tentativa de ciência por trás, né? Esse ácido não, o ácido do colar de âmbar entrando pelo corpo, não, é um negócio assim, por isso que é pseudociência, né? Ela tenta se vestir de ciência, mas ela não consegue, ela tá mal vestida. Qualquer pessoa que lê artigos começa a ouvir isso e fala, não, isso aí é bobagem, isso é picaretagem. E aí isso virou uma febre. Isso virou assim, todas as crianças usando colar de âmbar, com umas pedrinhas. Muitos deles não eram âmbar do Báltico, obviamente, né? Falso, uma pedrinha de plástico laranja.
E isso tem estudos depois de que bebê não tem que usar colar, né, gente? Bebê não tem que usar adereço nenhum, no máximo brinquinho aqui, que já se fura a orelha das meninas, né? Mas fora isso, qualquer coisa o bebê põe na boca, o bebê põe o bracinho aqui, coisa, e tem relatos de sufocamento de bebês com esse colarzinho. Então é um negócio surreal. Por isso que inventaram a pulseirinha de âmbar, porque aí não sufoca, mas as pedrinhas, né, o bebezinho coloca na boca. Eu achei que isso aí fosse velho, já que fosse uma coisa antiga, que a gente não tivesse que falar. Mas eu fui viajar agora em julho e vi 2 ou 3 crianças, e aí continua, né? Depois de bebê, vira um adereço bonitinho ali, vira um negócio que a mãe deixa, né? Já que os dentes vão nascendo, continuar nascendo e trocando, a pessoa vai usando aquele colar. Já vi na escolinha do meu filho, tinha lá um menino que tinha o colarzinho, e a gente não fala, né? Que eu vou chegar lá para a mãe e falar assim, pô, esse colar aí não adianta nada, né? Mas é uma coisa perigosa, né? Das crianças conseguirem estourar o colarzinho, aspirar a pedrinha, ou coisas assim. Aspirar, engolir. Né? Porque, ou engolir, mas a aspiração é mais perigosa quando você tem pedrinhas pequenas perto de criança. E a gente tem que lembrar desses riscos, né? Porque não tem eficácia, mas sempre quando a gente fala de evidência, é importante falar para as mães que estão considerando colocar colar de âmbar, assim. Sempre que a gente discute ciência, a gente põe na balança risco e benefício. E se não tem nenhum benefício, que o benefício é simplesmente... Não tem benefício, né? Não tem explicação de benefício. Só tem risco, só sobra o risco. Então, considerar agora, né? Eu tô imaginando uma criança fazer uma broncoscopia por causa de uma porra de um colar de âmbar, cara. Não, é uma desgraça. Né? Aquelas coisas que o menino pode ter dor de ouvido, aquela história clássica que você ouve de pediatra, né? De ficar tirando coisa. Não, e perfil de criança, de pecinha de Lego. Aqui. Um que nunca colocou nada na boca, você podia deixar tudo no chão, porque a minha mais velha punha nada na boca. Já o meu caçula, ele põe tudo na boca até hoje. Qualquer orifício, ele enfia qualquer coisa que ele acha. Ele sai enfiando e é desesperador. Então, assim. O controle remoto da TV, o Pedro, tudo, toda hora você tem que estar olhando. Tem que estar toda hora tirando coisas que pode ter risco, né? Não pegou chupeta, mas come coisa. Na mudança aqui de casa agora, a gente começou a rir, que eu achei uma caixinha de bola de gude escondida no topo do armário. O que é isso? Nem lembrava que estava mais. Porque a minha menina mais velha brincava, que ela nunca pôs na boca. E o meu caçula, quando nasceu, a primeira coisa que eu fiz foi solar aquela caixa. Devia ter jogado fora. Isso, né? Mas é isso. É uma coisa que a gente tem que tentar chegar nas mães, né? E aí é como se fosse uma simpatia, né? Que antigamente tinha. E essa história que vocês falaram é muito real, do mal não faz, né? Ah, não, mas mesmo que não tenha ação contra a dor da erupção dentária, deixa aí, é bonitinho, mas não, mal faz, né? Então a gente tem que ter nessa técnica que não se põe esse tipo de adereço em bebê, em criança, né? E tenho quase certeza que esses que vendem, tinha até uma lojinha aqui no shopping perto de casa que vendia o colarzinho, a pulseira e tudo, mas eu tenho certeza que não é âmbar do Báltico, assim, mas vende como se fosse e é um pedaço de plástico, né? Então, assim, além de tudo, a pessoa está sendo enganada, paga caro por um negócio que é um pedaço de plástico. Ô Luiz, eu queria te pedir, cara, para você contar, você recentemente lançou um livro sobre desinformação. Conta para nós sobre o seu livro, cara. A gente vai aproveitar, botar na descrição onde as pessoas podem encontrar e tudo, porque é legal, cara, porque você fez um trabalho literal sobre o assunto. Conta pra gente sobre o seu livro, por favor. Putz, foi muito legal, né? Eu tô com ele aqui, deixar do ladinho aqui. Ele chama Sorrisos em Perigo, Cuidado com as Armadilhas para sua saúde bucal. Né? Bom, cara. Ele ficou um livrinho meio fininho mesmo, de consulta, assim, fácil de ler, e ele tem uma linguagem para os pacientes também, né? Então é aquele livro para o dentista ter na recepção do consultório, o paciente dá aquela folhada, né? E a gente aborda esses assuntos, na verdade eu sempre falo a gente, porque a gente tem aqui os professores que se juntaram, né, que eu me juntei a eles, né, são 2 caras fantásticos, é o José Carlos Imparato e o Camilo Anawati, né? Nós 3 fizemos essa organização e chamamento dos colaboradores, né? Então a gente tem aqui mais uns 14 autores, né, e autoras, que cada um na sua área. Então a gente conseguiu aqui, tem o capítulo de flúor, quem escreveu foi o Jaime Cury. Nossa, que maravilha. Né? Então ele junto com a Branca Heloísa, que também é uma professora muito boa lá do Rio de Janeiro, né?
que também lida com essa parte de flúor. Então a gente enumerou, que nem a gente fez aqui para a pauta, né, enumerou essas pseudociências da odontologia, essas armadilhas que as pessoas caem, e a gente fez como capítulos, né, e aí você pode tanto consultar só o capítulo, se você falar, quero só saber aqui do tratamento de canal, tá? Tratamento de canal, né, é um problema, né? O que é o desmistificando a odontologia biológica? E aí a gente teve o professor aqui, o professor Machado, da endodontia, professor de especialização, mais o Kleber aqui, que escreveu com ele o capítulo. Então a gente tem, e a gente englobou aqui também duas, a gente fala aqui de terapia neural, que é uma viagem, né? Outros tratamentos que não têm comprovação científica. O livro tem toda a bibliografia atrás, né? Então isso é muito importante. Cada capítulo tem a bibliografia no final. A gente falou até, e a gente colocou duas coisas que não são pseudociências, mas que a gente achou que tinha que colocar. Uma é sobre bruxismo, que eu até falei um pouquinho aqui, que tem muito mito, né, muito mito dizendo que tem que usar placa molinha, na verdade a gente usa placa rígida para dormir, que o bruxismo mais comum é o bruxismo em vigília. Hoje se mudou todo o conceito de bruxismo, né, e ainda tem muito dentista, muito profissional da área da odontologia repetindo o discurso antigo, né? Então a gente falou aqui de pseudociências grandes e que causam problemas, mas tem aquelas que são mais nas entrelinhas, assim, né? E eu acho que também causam o mesmo dano, porque a pessoa fala com convicção, né? Então a gente desmistifica aqui o bruxismo, os novos conceitos, e o outro são as lentes de contato, esses tratamentos que a gente vê com lentes de contato dentárias, né, que são esses fragmentos de porcelana ou de resina que são colados sobre os dentes, que é uma febre, né? Já foi mais, agora está um pouco menos, depois aumenta. A gente teve muito com a porcelana no início, depois com a resina, e isso sendo feito em pacientes jovens, de uma maneira assim desnecessária, né? Eu não tô São tratamentos maravilhosos, as facetas, as porcelanas, mas eles têm que ter indicação precisa. Então eles estão sendo feitos só por estética. Então é como se você falasse assim, ó, dá tua perna aí que é natural, vamos botar uma perna mecânica aí para você, porque você vai ficar melhor, entendeu? Eu tô trocando, né? Eu tô somando. Na verdade a gente tira esmalte, né? Os dentistas desgastam, porque senão ele fica muito volumoso, né? Tem uns casos que só cola, fica um negócio feio. Mas aí você desgasta um tecido natural que é raro, né, que é um tecido, né, que o esmalte, dentista para desgastar esmalte tem que ter, a gente é muito criterioso com isso, até para fazer restaurações e tudo mais, a gente calcula ali o quanto a gente vai tirar, porque a gente não quer danificar essa estrutura natural. Então as pessoas estão indo no dentista por modismo, porque o cantor sertanejo colocou, porque a cantora colocou, porque o pastor mirim colocou, que é um absurdo, com 15 anos colocando aqueles lente de contato, né, aqueles azulejos, a gente chama, porque isso aí, por mais que seja sem desgaste, é um sobretratamento, né, isso aí vai trazer acúmulo de placa, vai trazer gengivite, isso é certeza, e pode levar a um tratamento de canal, uma perda dentária precoce, e isso aí vai vir a conta, né? Então ele tem que ser feito com indicação. Tem já estudos falando o uso dessas placas a longo prazo? Porque a gente sabe que todo mundo que a gente cuida bem dos nossos dentes, pensando no envelhecimento bucal, né? Sim. Creio que não deve ter tantos estudos já tão longos assim, mas já tem alguma ideia do que isso pode causar de dano por envelhecimento bucal? Você falou assim, com o passar do tempo, de ter alguns problemas a mais, gengivite, igual você comentou aí, ou aumenta a predisposição? Sim, sim. Qualquer trabalho que a gente coloca na boca dos pacientes, né, desde que seja um implante, uma restauração, é uma imitação da natureza, né? A gente consegue chegar próximo, mas a gente não consegue chegar no que é o esmalte, a dentina, com esses materiais, né? Então a gente tem às vezes um localzinho ali que não vai terminar em zero, né? Às vezes vai ter um degrauzinho que vai dar um acúmulo de placa, né? Então porque aí são procedimentos mal feitos, e a gente entra nessa linha de assim, os bem feitos dificilmente vão dar problema, mas os mesmos bem feitos em pacientes jovens, no longo prazo, isso vai ter que ser trocado.
10, 15 anos. E aí, na troca, você vai desgastar um pouquinho mais. Aí vai trocar depois de novo, né? E eu digo pacientes jovens é 15, 18, 20 anos, que tem dentes naturais bonitos e por causa do imediatismo, e por causa das redes sociais, às vezes, não querem ficar 2, 3 anos de aparelho para colocar os dentes no lugar e fazer um clareamento e tá bom, acabou, né? E manter os dentes naturais. Então, e isso dá muita grana também, né? Então, a gente vai falar que o dentista, que geralmente né? Eu que sou trouxa, vamos dizer assim, o cara tem 2 dentes com problema, eu vou lá fazer os 2 dentes. E é super difícil você fazer um central. É muito difícil você acertar a cor, o formato e tudo mais. Então, o que eles falam? Vou te vender, então, 8 lentes ou 10 dentes, porque é mais fácil, você regulariza tudo, só que aí, além de ser mais fácil, é mais dinheiro que entra, né, e você deixa todos na mesma cor, né, e faz. Então, tem uma discussão muito grande na odontologia ainda, que esses procedimentos, eles são bons, o material é bom, quando bem feito, mas de indicação precisa. Né? Tanto isso quanto nas extrações de dente para colocar implante, que também é uma outra coisa que a gente tem visto aí, dentes sendo arrancados para colocar implante e pacientes também jovens, não tão jovens, né? Mas aí são pacientes adultos jovens, né? Que vai durar. Assim, tem estudos de longo prazo até, mas a gente sabe que essas próteses, elas têm que ser trocadas lá em torno de 10, 15, 20 anos, no melhor das hipóteses, na mais bem feita. É igual quem faz silicone, gente, mesma coisa. Vocês querem no mesma imediato, coisa. você tem que lembrar ao longo prazo que isso tem consequências. Você cria um problema a longo prazo para as pessoas que colocam. São escolhas, né? Que você falou assim, escolhas que geralmente as pessoas fazem por estética numa idade jovem. E tem que lembrar que dentro de 10, 15 anos vocês vão ter que fazer outras cirurgias. E aí você começa a fazer cirurgias numa idade mais avançada, porque começa a encapsular, começa a ter problema e começa a ter que trocar. Tem que trocar, né? É tudo igual, né, cara? Assim, eu lembrei na hora, que você falou isso, uma amiga nossa, cirurgiana Ana, manda um beijo pra Ana aí, ela falou uma vez assim, você pode colocar uma prótese. Ela vive, a vida dela é colocar prótese. Ela falou, você tá fazendo um casamento com a prótese. Ela vai ter coisas boas, que ela vai te trazer benefícios, mas ela pode... Requer tratamento para requer tratamentos. É claro que existem indicações absolutas. Assim, cara, eu não posso fechar esse podcast sem falar uma coisa que o Rodolfo falou aqui. O Luiz falou um negócio que... A primeira vez no podcast alguém falou uma coisa que é óbvia, mas alguém falou. O tratamento em saúde é baseado em confiança. Eu anotei aqui, tá, Luiz? Na hora que você falou a palavra, eu falei, pô, isso aqui é muito legal. Eu uso uma frase parecida com essa, mas não do mesmo jeito, eu vou começar a copiar a sua, que eu falo assim, o seu paciente tem certeza que você é baseado em evidência. Eu sempre uso essa frase, Luiz, porque eu gosto de fazer as pessoas se sentirem mal. Eu falo assim, olha, os seus pacientes têm certeza que você é baseado em evidência. Você é. Porque, igual falou, todo mundo pode ter indicação de canal, de retirada. A verdade é, tem mesmo, tá na hora mesmo, esse é o melhor procedimento mesmo para esse momento, né, cara? E a gente tem que ter muito cuidado para fazer isso. Luiz, onde que as pessoas acham esse livro, Sorrisos em Perigo? É isso? Sorrisos em Perigo, cuidado com as armadilhas para a sua saúde bucal. Eu vou mandar para vocês depois, se vocês puderem colocar na descrição, vou ficar muito contente. Dá para encontrar no site da editora Santos, que é Santos Publicações, que é a editora do livro, ou na Amazon. Então tá bem fácil. Manda né? Então, galera, quem quiser comprar, eu acho que é legal para uso próprio. Eu achei muito legal que você falou, os dentistas comprarem, para deixar lá para os pacientes lerem e tudo, ter um material, já que é ilustrado, né, para poder mostrar para o paciente. É uma forma didática de combater pseudociência ao vivo, entendeu? Porque às vezes o que o Luiz me contou que eu não esperava que ele ia falar é que o paciente está chegando não querendo usar flúor, não querendo fazer canal quando tem que fazer, e isso é um inferno na vida, né, cara? Como é que se confronta isso, né, sem criar um backfire do outro lado e tudo? Acho que é um baita material legal, cara, baita material legal, e parabéns por ter feito isso aí. Obrigado. Ou querendo fazer o que não é para fazer, né? Então, você falou ou querendo fazer a faceta, ou querendo extrair um dente para colocar implante. Antigamente a gente tinha assim essa coisa, arranca tudo e bota a dentadura. Né? Alguns pacientes, até naquele acesso mais limitado, que não tem dinheiro para fazer canal, para tratar o dente, manter o dente em boca, né? E tinha que arranca tudo e bota a dentadura, que era o que se fazia muito na época dos nossos avós, talvez. Né? Minha avó, quando eu nasci, ela já usava dentadura, não tinha nenhum dente.
né? E ela tinha 60 anos, e ela foi até os 100. Você imagina, ela ficou 40 anos tendo que, né? E ela não usava direito a de baixo. Os dentes na boca, né? É muito legal ver isso, a diferença. E a gente tem nossos pais, né? Os nossos pais é uma geração de obturados, que a gente fala, né? São os que têm obturação, nossos pais e talvez até a gente, obturação de amálgama, obturação de resina, tem uma prótese, um implante, um canal e tudo. E hoje a gente está vendo uma geração praticamente cárie zero, em algumas bolhas, né? Em alguns locais aqui que a gente fala de consultórios de pessoal de classe média alta, na classe baixa, às vezes ainda a cárie é prevalente e muito vista. Existe bastante cárie, não é que acabou, mas menor essa prevalência de cárie, porque flúor na água, flúor na pasta de dente e o acesso à informação e ao dentista, né? Então a gente vê que existem essas medições, né? Chama SB, saúde bucal, que foi feito em 2010, e aí teria um em 2020, mas teve a pandemia, e saiu em 2024. Então tem essa ideia de que a cárie diminuiu no Brasil, em vários lugares, justamente por causa dessas ações de saúde pública e da ação do dentista na comunidade, né, nas pessoas, né? Sensacional. Luluzinho, vamos ter que encerrar, cara. A gente não cobriu nem um terço da pauta. Bom, deu vontade de fazer, ó, a gente pode um dia brincar de fazer um, que eu acho que é um tópico grande, falar de bruxismo. Porque as pessoas têm interesse de saber, você falou, tem tanto tratamento. O bruxismo é bem legal. Bruxismo eu até indicaria uma outra pessoa para falar, né? Eu não sei se vocês que conhecem a Adriana Lira. Conheço muito. Então, ela é muito boa. Aliás, ela está no livro também. Ela escreveu o capítulo do livro. Ela é minha colega. Ela trabalha no programa da Cruzeiro do Sul. Eu sou homicídio. A gente trabalha junto. Ela é o primeiro nome aqui, ó, Adriana Lira. Ela tinha umas lives que você fazia tomando cerveja. Eu participei dessa live dela. Esqueci o nome. Eu fiz uma live com ela também, Chutando o Balde. Foi recente. Isso. Bem legal. Ela, para falar de bruxismo, ela foi lá no nosso podcast, no Pode Sondar. Ela é muito legal, assim, muito conhecedora, muito bom. É um assunto que dá bastante pano para manga, porque as pessoas não conhecem, assim, tem muita coisa diferente. E os próprios dentistas não conhecem. Assim, é difícil dizer isso. Legal. Mas é isso aí. Isso. Posso encerrar? Querido Luiz, onde as pessoas podem te encontrar? Agora é a hora do jabá. Fala onde as pessoas te acham. Fala do seu podcast para a gente fazer todo mundo pegar boas informações com você. Beleza, eu tô nas redes sociais como Dicas Odonto, né? DICAS, Dicas Odonto, tudo junto. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, no Twitter, no YouTube, né? E aí, com o podcast é o Pode Sondar, né, que a gente usa sondas periodontal, sondinhas de dentista, então é POD Sondar. Depois eu posso mandar o link para vocês aí, né? O Pode Sondar tem também no Instagram e ele está no YouTube e no Spotify. Então é um podcast que fala sobre saúde bucal em geral. Então a gente fala até de mercado de trabalho, fala de montagem de clínica e tudo mais, e também fala desses assuntos de pseudociência. Hoje, aliás, vai ter, né, a gente vai falar sobre cremes dentais. Então tem indicação precisa de cremes dentais, porque tem uma penca de creme dental, né? Então vocês podem me encontrar aí nesses lugares, principalmente no Dicas Odonto do Instagram, que é onde eu sou onde eu apareço mais e leio os comentários e comento e fico fazendo lá minha brincadeira. E tem o blog Dicas Odonto também, que é o meu repositório, vamos dizer assim, que eu escrevo artigos e fica lá na internet. Então, dicasodonto.com.br, está desde 2010, né, que as pessoas não leem mais blog, e eu também escrevo pouco ultimamente, mas tem uns artigos novos lá, falando dessas curiosidades aí, desse dente que coloca no olho para a pessoa voltar a enxergar, que a gente tem visto aí nas reportagens, desse outro dente que os japoneses estão fazendo do zero, que vai tomar um remédio e vai crescer dente. Então essas curiosidades que aparecem na mídia, eu tento fazer essa desmistificação aí, vamos dizer assim, lá no blog e nas redes sociais, né? E queria agradecer muito, assim, vocês
por abrir esse espaço, assim, que para a gente, para mim, para a odontologia, para o pessoal que escreveu o livro, assim, é uma honra mesmo estar aqui no PBcast. O negócio, eu cheguei a comentar, assim, com poucas pessoas, assim, e falaram assim, não conta para ninguém, e eles falaram assim, meu, sensacional, né, é um negócio, é um degrau acima, assim, né, e queria falar rapidinho, só para finalizar essa minha fala, que a odontologia, ela é maravilhosa, assim, a gente só falou de coisa errada aqui, né, e besteira, e coisa que as pessoas falam, mas assim, a odontologia evoluiu muito, a gente está num momento muito bom, o Brasil, eu já falei, é um dos que mais publica, dito como tem uma das melhores odontologias do mundo, é onde tem mais dentista no mundo, né, o Brasil, e ainda a gente peca na história do acesso, né, então a gente tem que melhorar esse acesso, o SUS agora melhorando com o Brasil Sorridente e aumentando as equipes, talvez chegue aonde a odontologia tem que chegar, né, e a gente está migrando muito para uma era digital da odontologia, né, a gente está com impressora 3D, com escaneamento, a gente está numa era assim muito preciosa da odontologia e ela não pode perder para essa galera da pseudociência aí que parece que talvez, eu acho que uma das explicações é essa, tem muito dentista e para se diferenciarem do dentista convencional, eles criaram a própria odontologia deles para poder sequestrar os pacientes e levar para lá, porque eu acho que essa excesso no mercado talvez cause um pouco disso, né? Talvez seja uma explicação para essa gente da pseudociência. Né? Sensacional, cara, maravilhoso. Obrigada, foi maravilhoso. E parabéns pelo seu trabalho, a gente está encantada, assim, é sempre bom ver pessoas em cada uma das suas áreas tentando trabalhar, né, trazendo a ciência mais próxima do grande público, dos profissionais da saúde, que por mais tecnologia, igual você falou que a gente está avançando, você elogiou aí a odontologia, é maravilhoso, e a gente vê mesmo, a gente que morou em outro país, a gente vê como que a odontologia no Brasil é diferenciada, o quanto que em outros países, até países como a gente morou na Austrália, de ponta, o acesso ao dentista é muito mais difícil do que aqui no Brasil. Então, mas que pena que a ciência não é tratada e ensinada com tanta clareza para que a tecnologia chegue, mas que chegue só para o lado bom, né? Que não chegue deixando que os profissionais talvez se enganem, porque a gente continua a gente tenta ser, né, com os olhos inocentes, de pensar que grandes partes profissionais que tentam diferenciar, igual você falou, com práticas que a gente questiona, talvez eles também estão sendo enganados por não saber decifrar a ciência. Alguns não, a gente sabe que alguns vão simplesmente para o lado financeiro, mas muitos pelo lado também foram convencidos que aquilo que faz sentido, parece ter ciência, e não saber diferenciar as coisas boas das coisas ruins. Então, parabéns pelo trabalho, com informação correta que a gente tenta educar cada vez mais a população. Aproveita e fala. É isso que eu ia falar. Vocês me encontram sempre aqui no PBcast e também lá no Instagram, Lucila _. E você? Meus amores, vocês me encontram no Leo_Costa_PBE. Não se esqueça de visitar o site mais legal do Brasil, institutodpbe.com.br. E seguir não só o Pode Sondar, mas também o PBcast aqui no YouTube e nas plataformas de streaming, principalmente o Spotify. Queridos amigos, muito obrigado. Luiz, foi fantástico e você vai voltar outras vezes, tá bom? Queridos amigos, imagina, obrigado. E até a próxima. Luiz tem que mandar um beijo. Manda um beijo. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Beijo, tchau.